sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da revista A2Z. A A2Z é um projeto de extensão da Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, que é um projeto da Universidade Federal, a UFPR. Eu sou o Arthur Freire e hoje eu estou aqui com o Diego José Macedo, correto? Isso. O Diego ele é mestre em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília, UNB. Ele é bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Católica de Brasília e atualmente é tecnologista do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Seja muito bem-vindo, Diego, ao episódio de hoje, tá certo? A gente tem um costume aqui na revista. Antes de a gente começar a bater o papo, né, da gente, gostaria de saber quem é o Diego, além do Lattes. Fala aí pra gente. O Diego, além do Lattes, né, é uma pessoa um pouco tímida, né, que gosta de né, fazer algumas atividades, né, culturais, ir no cinema, ir no teatro, participar de algumas ações voluntárias, né? Então, por exemplo, eu participo, né, da igreja, né, gosto de ficar em casa, ficar com a família e basicamente é isso. Ai, bacana. É sempre bom a gente saber quem é a pessoa por trás do Lattes, né? A gente sempre olha o lado profissional da pessoa, né? Mas é importante a gente também saber quem é aquele ser humano, aquela pessoa, o pesquisador por trás de tudo isso. Sim. E o nosso papo de hoje, gente, é a respeito de observatórios. E para a gente começar, Diego, eu gostaria de saber o seguinte: poderia falar como é que surgiu o conceito, né, o termo, ou como surgiu os observatórios? Sim, claro. O observatório, na verdade, ele vem, se a gente for pensar, né, nos filósofos gregos, né, que eles observavam os astros, né, as estrelas, né, a fim de entender, né, como funciona o universo. Então, se a gente for remeter ao conceito, né, então desde da época grega, dos filósofos gregos, ele já tinha essa observação dos astros. Isso, depois de muito tempo, foi evoluindo, né, aos observatórios astronômicos, né? Então, acho que o primeiro observatório astronômico foi no ano de 800 a.C., que houve justamente, né, houve o ser humano também observar as estrelas, né, os planetas, a fim de compreender, de entender esse fenômeno, né, essa parte. Ah, muito bacana. Então aí surge no meio da astronomia, não é isso? Perfeito, exatamente. Como é que a gente pode entender hoje em dia observatórios, agora saindo do meio da astronomia, no modo geral? Sim. É, os observatórios, que a gente pode falar, observatórios sociais, eles foram. O primeiro foi cunhado na década de 60, o Observatório Urbano, dessa necessidade, né, de entender os fenômenos sociais, né, os fenômenos que existiam naquela época do questão, né, climática, questão, né, urbanística, bem como a questão de entender como a sociedade tá lidando com essas mudanças, com esse, esse tipo, né, de fenômeno. Mas na década de 90, que começou realmente a ter é, estudos voltados para observatórios sociais, né? Então, na verdade, foi criado na década de 90, o primeiro Observatório de Ciência e Tecnologia, o Observatório Francês, o OST, e, né, a partir daí houve esse movimento de entender a sociedade, né, os, entender a ciência, né, e a tecnologia, né, por meio dessa observação, por meio das observações disponíveis por meio das bases nacionais e internacionais. Você fala aí a respeito de observatórios sociais, quase não saiu. Uhum. O que seriam esses observatórios sociais? Sim, observatórios sociais, basicamente, ele visa, né, compreender os fenômenos sociais, né? Qualquer interação social é passível, né, da gente poder ter dentro desse observatórios. Principalmente a gente tentar entender, compreender, né, como que a sociedade
nos mais diferentes níveis está organizado e como que isso está se evoluindo, né? Então, a partir da observação, do monitoramento dessas ações, né, surge essa possibilidade de cada vez mais tentar entender como que a sociedade está buscando se interar, né? Muito bom, muito bacana saber disso, principalmente a gente que está aí bem imersa, né, na parte de ciências sociais, né? E, gente, é muito legal o episódio de hoje, porque a gente vai falar também a respeito de um livro. Esse aqui, ó, Estudos em Observatórios, Conceitos, Modelo e Aplicações. Esse livro, o Diego é um dos organizadores e um dos autores que fala também a respeito da temática de hoje. Então, Diego, poderia falar um pouco a respeito dessa obra, do livro? Sei que ela foi dividida em 3 partes. Pode até mesmo falar para a gente como é que foi essa divisão, para que os nossos ouvintes possam conhecer melhor essa obra. Ah, sim, claro. Essa obra foi pensada dentro do IBICT, dentro de um projeto de pesquisa. Então, a gente pensou em construir esse livro, né, porque, na verdade, dentro do IBICT a gente tem, né, alguns projetos de pesquisa que trabalham com essa temática. Então, a ideia é a gente poder produzir esse livro dividi-lo em 3 partes, né? A primeira parte é a gente contar um pouco da história, da conceituação, né, do que é o Observatórios. Que foi isso que a gente falou um pouco por alto agora no início do episódio, né? Isso, exatamente. Então, toda essa conceituação, né, o que que é, como surgiu o Observatório Social, até chegar aos observatórios no contexto atual, a gente tenta passar nessa parte 1 do livro, como dar ao leitor um norte, para poder ele se familiarizar pela temática. Na verdade, a temática de observatório é um pouco plural, né? Então, vários autores, ele entende como observatório como bem, a concentração bem plural, né? Então, na parte 1 desse livro, né, além da história, a gente traz esses conceitos e como que esses conceitos, ao longo do tempo, né, os autores, né, foram utilizando ao longo do tempo, até chegar nos dias atuais. E a parte 2 do livro, ele traz, né, justamente o projeto de pesquisa, né, que foi realizado aqui dentro do IBICT para a gente tentar definir um modelo, né, para estruturação de observatórios no âmbito, na verdade, no âmbito governamental, no âmbito do governo. Então, a gente, na parte 2 do livro, a gente descreve como que foi o projeto, né, como que a gente tentou estruturar esse modelo, né? Claro, analisando observatórios que são existentes, né? Que já existem, né? E a partir daí, a partir desses estudos, a gente tentar fazer um modelo que guia as pessoas, a sociedade que está tentando estruturar um observatório, tem um guia para seguir. E a terceira parte são as aplicações, são os observatórios de fases que o IBICT, ao longo do seu tempo, né? Então aqui tem na verdade, 3 exemplos, né, de estudos, né, de aplicações em observatórios que aqui no IBICT a gente trabalhou. Então, o livro ele traz essas 3 partes, a parte conceitual, histórico, né, sobre observatório, a parte do modelo, né, referente ao projeto de pesquisa, e as aplicações que atualmente a gente faz, né, com observatórios. Então, na parte 3 desse livro temos alguns exemplos. Isso. Poderia citar quais são esses exemplos? Sim, claro. Temos o Observatório, né, do Turismo, né, foi um projeto que o IBICT né, participou, né, justamente para poder mapear as ações referente a turismo, né, a eventos, a turismo. Então, teve esse exemplo, teve o Observatório do IFAM, que é um projeto de pesquisa que está em andamento aqui ainda no IBICT, e também o ODIS, que é o Observatório Digital Integrado, né, Sustentável, que é um observatório em parceria com o ABC,
que é a Associação Brasileira de Cooperação Internacional. Ai, que bacana saber disso. Então, essa obra nasceu de um projeto de pesquisa. Sim, exatamente. Então a gente, né, na verdade, quis ampliar, né, aproveitou, claro, que a gente estava estudando, né, o modelo, né, a gente estruturou esse modelo para a construção né, de observatório no âmbito governamental, mas por que não a gente poder também ampliar, né? Então, já que a gente trabalha com observatório, avançar, revisitar, né, os conceitos, né, a história, né, como que surgiu, né, os observatórios e tudo mais. E a parte 3 já são experiências, né, que o próprio IBICT já, né, já trabalha com essa temática já tem um tempo. Então, é para dar também visibilidade aos outros projetos e ações do Instituto. Ah, é muito bacana. E como é um projeto de pesquisa, tem passos futuros, planos Sim, futuros. Conta pra gente quais são os planos futuros. sim, claro. Pensando, né, que o observatório ele está numa ascensão, a gente é procurado pelas instituições, na sociedade no modo geral, a fazer projetos, estudos nessa temática de observatórios. Então, por que não a gente não criar um laboratório de estudos em observatórios? Né? Qual que seria a ideia desse laboratório? É basicamente reunir, né, num lugar, além todas as iniciativas referente a estudos em observatórios dentro do IBICT, não só dentro do IBICT, mas fora também. E aí esse laboratório ele visa, além de congregar esses estudos e, na verdade, não só estudos, né, mas também aplicações que são realizadas, é a possibilidade de a gente ter todo esse conhecimento que é produzido com a temática de observatório dentro de um lugar, né, onde pesquisadores vão atuar dentro de uma forma mais estruturada dentro do IBICT. Então isso vai ser bem importante para os futuros trabalhos, né, relacionados dessa temática também. Ah, que bacana. Então a gente pode esperar um laboratório aqui dentro do IBICT focado nisso. Isso, exatamente, essa é a ideia. Show de bola. E atualmente muito se fala a respeito das ODS, né? Para quem não sabe, ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem alguma relação com os observatórios? Então, eu acredito que tem relação, né? Então, para cada ODS, são 15, são São quantos? 17 São ODS. 17 ODS. A gente pode ter mecanismo né, de monitoramento, acompanhamento na evolução, né, de cada ODS. Então, a gente pensar o observatório que faça esse monitoramento, faça esse acompanhamento das iniciativas, das ações, tanto nível, a gente pode pensar no nível nacional, né, regional e internacional, né, a gente pode criar, né, observatórios que façam esse acompanhamento. E é bom que permite até mesmo uma governança, né, mais justa, mais transparente, né, acredito, com os observatórios, né? Sim, sim, claro. Bom saber disso. E cada vez mais as tecnologias, ela vem emergindo de uma maneira diferente, vem aparecendo novas tecnologias, Uhum. né? E aí eu te pergunto o seguinte: essas novas tecnologias emergentes, você acredita que vai transformar o papel dos observatórios daqui a 2, 3, 5 anos? Será que teremos mudanças? Qual é o teu ponto de vista sobre isso? A tecnologia da informação e comunicação é um dos pilares atualmente dos observatórios. Essa temática observatório se tornou mais fácil, mais acessível por causa das tecnologias da informação e comunicação, que ao longo a gente teve a gente está tendo, né, essa evolução, né, principalmente agora com a área né, de ciência de dados, né, inteligência artificial. Então, como o intuito do observatório é analisar dados, né, analisar informações, né, então cada vez mais o poder de processamento de analisar essas informações pode ser beneficiadas pelos observatórios.
Então a gente pode dizer que sim, né? Então sempre a gente pode ter técnicas mais avançadas para a gente poder, né, coletar essas informações, e também com a inteligência artificial, eu acho que sempre tem algo, né, a evoluir também. É bom saber disso. E eu te pergunto o seguinte, se um dia existisse o Observatório dos Sonhos, como ele seria? Acho que a gente tá caminhando, né? Acho que principalmente com o avanço, né, de processamento, né, de informações. Claro que a gente, né, precisa avançar, principalmente como os dados são, né, são preparados, né, são normalizados, são pensados para compor a base de análise desse observatório. Eu acho que o Observatório dos Sonhos seria, né, justamente tentar, né, agregar, né, todas as informações de um determinado tema, de tempo real, né, e a gente poder ter análises em tempo real de todas as ações, todas as variáveis que a gente queira coletar, queira analisar de um observatório. Que consigamos logo chegar nesse ponto, né? Ah, sim. Acho que estamos mais próximos do que longe. E assim, Diego, todo nosso convidado, quando vem aqui no podcast, ele deixa no final do episódio uma indicação. Pode ser uma indicação cultural, um livro, um filme, algo que você consome e que gostaria de indicar para as pessoas. E eu gostaria de tua indicação também. Sim, claro. Ultimamente eu estava lendo um livro, até esse daqui, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? É um livro, né, pequeno, né, de Ailton Tom Krenak. Ele é um estudioso indígena, né? A ideia do livro é mostrar que a humanidade e a natureza são uma coisa só, né? Então, todas as ações que a gente tem, né, contra ou a favor da natureza, ela vai ser impactada no nosso dia a dia. Então, aqui nesse conto, são vários contos, né, que a pessoa pode ler, que traz essa temática, né? Como que os povos originários, né, essa relação com os povos originários, com a sociedade atual, e também a importância da natureza no desenvolvimento e nas ações da humanidade. Muito boa indicação, um tema bem relevante, um tema bem atual, né? Sim. Vamos deixar na descrição também a indicação do Diego para quem quiser conferir logo, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da revista A2Z, uma ação de extensão, né, de ciência aberta e a gestão da informação científica, que é um projeto da UFPE. Na descrição vai ter os contatos, né, do Diego, do IBICT, também vai ter na descrição. Temos disponível também no formato PDF. Isso, exatamente. Na editora do IBICT, editora.ibict.br, vai ter também o livro disponível. Aí, vamos colocar também na descrição para que vocês possam também dar uma olhadinha nessa obra tão importante e tão atual para a gente. Eu sou Arthur Freire. Para aqueles que têm alguma dúvida, pode acessar também nos maiores agregadores de podcasts do mundo, revista A2Z, e também podem tirar suas dúvidas no nosso site revistas.fpr.br/A2Z. Lembrando que A2Z é A-T-O-Z. Então, nos vemos no próximo episódio e muito obrigado, Diego, pela tua participação. Obrigado. Tchau.